Salve galera, nós estamos aqui com uma WOS E80 Mini, nós recebemos da WOS Brasil, né, esse equipamento para a gente fazer um review aqui. E eu gostaria de apresentar um pouco o que a gente recebe e depois falar um pouco sobre o equipamento, né. A máquina vem dentro desse case bem bonitinho, bem protegido, né, zíper, tudo. Vem uma série de acessórios aqui, alguns brindes, capinha para embalar a máquina, transportar ela, mas como vocês sabem, isso aqui pouco importa pra gente, né. A gente fala de mecânica, que é isso que a Craftman trabalha e é isso que eu gosto de salientar sobre os equipamentos. Então, eu vou fazer uma série de paralelos desse equipamento com outras máquinas, inclusive para mostrar um pouco sobre esse sistema. A máquina aqui, ela vem com esse carregador de baterias, ela vem com 4 baterias pequenas. Essa aqui é E80 Mini porque a bateria dela é mais curta, então a célula dela também é mais curta. E isso, né, tanto interfere na capacidade de carga do equipamento, né, quanto na duração da bateria. Então, assim, bateria é menor, a duração dela é menor também, tá? Nos testes que nós fizemos, essas baterias duram em torno de 3 horas e meia, dependendo da configuração que tá a máquina aqui. Normalmente, os modelos não mini vêm com 2 baterias maiores de 2.000 mAh, essa aqui é 1.500 mAh, tá? Então, ela tem uma duração menor justamente porque a proposta dela é ser uma máquina mais curta, mais leve, mais bem balanceada. Gostei bastante do balanço da máquina, né? O comprimento dela, o diâmetro, os grips, vem com esses 2 grips assim. Eu particularmente gostei mais desse grip aqui. Esse aqui já me gera um pouco de desconforto, minha mão ela escorrega um pouco para baixo, mas isso novamente uma percepção muito pessoal, né? Mas vem com esses dois grips. Vem com 4 baterias pequenas, enquanto o outro modelo ele vem com apenas 2 baterias maiores, porque a bateria é maior também, né? Logo tem uma duração maior. E esse equipamento, ele vem, como é uma máquina que tem uma possibilidade de ajustes diferenciados, né? Ele também vem com a chavinha para fazer a adaptação da parte interna, que eu vou explicar um pouco depois. Então, cabinho USB para carga com esse carregador que vem. A gente sempre sugere, né, quando o fabricante manda um carregador, que sempre utilize o carregador que o fabricante manda, porque ele casa com a tensão e a corrente que as baterias devem utilizar, tá bom? Então, usem sempre o carregador. Vem também com um manual de instruções, tem algumas informações sobre o equipamento. Esse modelo especificamente aqui, ele tem 11,7 milímetros, é quase 12 centímetros de comprimento, é bastante pequena, né, a nível de comprimento e balanço da máquina, isso é muito legal. E ela tem 37 milímetros do grip na parte mais grossa do grip, tá? E tem algumas informações aqui também bastante importantes sobre os modos de operação dessa máquina. Ela tem um modo de operação em tensão, né, que vai de 4,5 a 9 volts. E esse 4,5 a 9 volts, ele vai de 38 Hz até 140 Hz, ou seja, ele vai bater de 38 vezes por segundo até 140 vezes por segundo, isso no modo de tensão. Quando ele opera no modo de frequência, basicamente a gente está controlando quantas vezes por segundo o equipamento tá batendo. E quando ele está nesse modo de frequência, apenas tem um range que ele é de 3 a 88 Hz, tá? E então ele é bastante mais abaixo, justamente por quê? Porque nesse modo de frequência, você tem um controle de torque diferenciado. Então, no modo tensão, você tem um controle de tensão, de nível de tensão e uma frequência maior. E no modo frequência você tem uma frequência menor com torque maior. Na prática, isso ele vai influenciar quando? Quando a gente está trabalhando no modo tensão, a gente pode operar, né, com velocidades um pouco mais rápidas, mas com menos torque. E no modo de frequência, a gente pode trabalhar com frequências mais baixas, só que com torque maior, ou seja, uma pancada mais eficiente no equipamento. Então, isso é uma configuração muito interessante já na parte de eletrônica, tá? Também, com relação a esse equipamento, ele tem essa possibilidade de ajuste tanto de frequência quanto de torque, porque o motor dele é um motor do tipo brushless, né, um motor sem escovas, e esses motores, como eles têm comando eletrônico, eles são facilmente programados, né? Então, ele tem uma possibilidade de ajuste bastante interessante, diferente de outros equipamentos. Então, além dos modos de operação que eu já citei aqui, tem uma coisa que é muito interessante, que essa máquina ela não passa no modo de tensão, ela não passa de 9 volts quando está ativa, tá?
E é uma coisa que eu bato muito nessa tecla, todo vídeo que a gente faz para o cliente, a gente sempre sugere, nunca passe de 8, 8,5 e no máximo 9 volts para qualquer equipamento. Por quê? Não é porque o motor opera em 12 volts que você vai trabalhar em 12 volts, e tem gente que faz isso. É o equivalente assim, o carro ele marca lá no velocímetro 250 e as pessoas quererem andar 250 com o carro. O que vai acontecer? O carro vai estragar. Então o que eles fizeram? Uma coisa muito interessante, eles limitaram o nível de tensão abaixo de 9 volts, ou seja, na prática, esse equipamento nunca vai permitir que opere além das capacidades do motor, e isso é um ponto muito positivo, tá? Com relação à usinagem, ela tem uma parede intermediária, ela tem bastante resistência, mas ela não é uma parede super grossa nos componentes das usinagens. Isso eu acho um ponto bastante positivo, né? Não precisa ser super grosso, mas precisa ter uma rigidez, porque senão qualquer coisa, né, amassaria esses componentes, então isso é um ponto bastante positivo. Basicamente, para a gente desmontar, e esse equipamento precisa, né, por conta das regulagens dele, a gente precisa ter acesso à mecânica dele, tá? Então, a gente basicamente desrosqueia essa parte superior aqui, que aqui não é a bateria, a mecânica dela tá aqui. A bateria, a célula de lítio, ela vai ficar nessa parte superior aqui. Deixa eu desligar. Então, a gente tira essa pecinha aqui e troca a célula de lítio, beleza? Substituindo a célula de lítio aqui. Sempre tomem muito cuidado, né, na operação dos equipamentos. Qualquer máquina que tiver uma parte que tenha rosca, que tenha que ficar ajustando isso, né, a cada pouco, especialmente porque essa máquina aqui ela não tem a possibilidade de carregar a célula de lítio diretamente na máquina. Então toda vez que a bateria acaba, a gente precisa substituir a célula aqui. Então é muito importante que a gente sempre tome muito cuidado, manter essa regiãozinha limpa e lubrificada para que a rosca dessas partes aqui não se desgaste ao longo do tempo, tanto aqui quanto aqui. Obviamente essa parte superior aqui é muito mais utilizada, toda vez que a bateria for utilizada, né, tem que ser trocada, a gente precisa substituir essa parte aqui. Enquanto essa parte aqui tem mais a ver com os ajustes que esse equipamento permite, tá? Então, é uma máquina que ela tem ajuste de curso de 3 a 5 milímetros, né? Aqui tem as escalas 3, 3,5, 4, 4,5 e 5. Não tem um range, né, absurdo como outros equipamentos ali, né, cursos intermediários. Eu particularmente sou contra os cursos longos, tipo curso 5 milímetros. Eu altamente não recomendo que ninguém utilize em nenhum equipamento, porque é um curso que ele é muito longo, a batida fica longa demais, a inércia da máquina fica muito alta, e isso, além de fazer o equipamento vibrar mais, porque o peso fica mais fora do centro, ele faz com que gere danos, eleve corrente do motor e gera danos no equipamento a longo prazo, tá? Então, apesar de ter 5 milímetros, eu não recomendo, mas os cursos mais baixos, 3, 3,5 e 4 são os mais padrões e servem para praticamente tudo no equipamento. E aí, estourando, tem um 4,5 aqui também para ajustar. Basicamente, a gente, né, com a chavinha que eles mandam, a gente vem aqui na lateral, afrouxa essa pecinha, desloca o centro do conjunto excêntrico para uma dessas configurações ali, bastante simples de entender. Afrouxa, ajusta, aperta, de novo, tá feito. E aí tem uma outra parte muito interessante desse equipamento, que são os pinos do pistão de batida. Ela é uma máquina direct drive, né? Motor brushless, motor sem escova, conforme eu estava explicando. Ela é uma direct drive, como vocês podem ver, o conjunto excêntrico fica acoplado diretamente no eixo do motor, mas ela é uma máquina de pistão, tá? E nesses pistões, como vocês podem ver, o conjunto excêntrico se desloca, apesar dele ter um movimento lateral, ele sempre vai deslocar o pistão para cima e para baixo de forma reta. Se ela fosse uma direct drive tradicional, teria uma pequena movimentação na ponta do pistão do direct drive aqui. A gente já fez vídeos falando sobre isso. E aqui o legal desse equipamento é que ele vem com essa série de pequenos pistões aqui, ó. Eles são numerados, são 6 pistões, tá? Numerados de 1 a 6. E cada um desses pistões tem um pistão rígido, que ele não tem nada de amortecimento, e aí cada molinha, cada pistãozinho desses aqui tem uma molinha na parte interna delas, que tem uma rigidez diferente da outra. E essa rigidez, quanto mais rígida a mola, mais firme vai ser a batida. Inclusive tem uma que não tem mola, para que toda a força do direct drive seja passada para a agulha.
E tem outra que é bastante mole, justamente para amaciar a batida. Se a pessoa está trabalhando com um trabalho de realismo, por exemplo, que a gente precisa de ter uma certa maciez na batida, um amortecimento mecânico, né? Que aqui o caso dessa máquina, ela é um amortecimento mecânico, não está na eletrônica, está nas peças, está nos componentes mecânicos da máquina. Então tem essa possibilidade da gente pegar e escolher uma maciez diferente para o equipamento, e para fazer essa substituição é bastante simples também. Pega a mesma chavinha, solta essas duas peças, tira essa peça aqui, pega o pininho, coloca, encaixa no eixinho aqui do conjunto excêntrico, encaixa essa peça novamente, afirma esses dois parafusos e está feita essa substituição. Então, teve uma modificação para os modelos anteriores, que essas pecinhas aqui, elas são feitas em Teflon. O Teflon, ele é um material que a gente chama de compósito. Ele é um material que ele reúne características de diferentes materiais, e esses materiais compósitos, como o Teflon, eles são autolubrificantes. É como se esse material teoricamente não precisasse de lubrificação, apesar de que, se vocês olharem aqui, tem a lubrificação de fábrica, mas teoricamente os materiais autolubrificantes não precisariam de lubrificação. Porém, ainda assim, eu recomendo que seja feita sempre a lubrificação. Por quê? No momento que a gente faz a lubrificação, a gente costuma fazer também a higienização da transmissão. E apesar de ser um material autolubrificante, se entra sujeira da tatuagem aqui e fica se acumulando na transmissão, esse material começa a se desgastar, inclusive com a parede do suporte desse pistão. Então começa a gerar gastos justamente pela entrada de resíduos, que é comum. Pode entrar inclusive, né, o desgaste da ponta da haste do cartucho, é bastante comum acontecer. Ou então aquele plastiquinho que a gente usa para embalar a máquina. A gente já fez uma série de vídeos falando sobre isso também. Então, apesar de ser autolubrificante, é importante manter tanto a higienização quanto a lubrificação desse componente aqui, tá? E esse sistema, ele parece uma grande novidade, né? Mas, na verdade, se a gente observar várias máquinas, né, do passado, inclusive, eu vou mostrar duas aqui bem tradicionais para vocês, que elas têm sistemas bastante semelhantes a esse, tá? Eu estou aqui com uma Fluxmax da FK Irons. Se vocês observarem, né, a transmissão, ela é uma transmissão fixa, não é ajustável como essa daqui, mas ela tem o mesmo sistema de pistão, ou seja, batida reta. E essa máquina não tem essa possibilidade de ter esse amortecimento aqui. As Fluxmax tem o que a gente chama de e-give, né, que é como se fosse um ganho eletrônico. E ela basicamente percebe quando a máquina está afundando a agulha, e eletronicamente ela reduz a corrente, diminuindo a intensidade da pigmentação. Eu particularmente não gosto desse sistema eletrônico, eu não acho ele eficiente. Eu gosto muito mais dos sistemas mecânicos, como esse da Woz aqui. Por quê? Sempre que eu precisar de uma determinada maciez específica, eu venho, coloco aquela maciez que eu quero, ajusto o curso que eu quero, e ela vai funcionar da forma que eu espero, independente da tatuagem que eu tô aqui executando, e não como os e-gives, que mais ou menos é como se dependesse da rigidez da pele ou da tensão que a gente está utilizando. Outra máquina que também tem um movimento, tem um sistema que, apesar de, né, muito diferente, mas ele tem um sistema mecânico semelhante a esse, né, é a Dragonfly. Como vocês podem ver, ela tem batida reta, então seria uma batida de pistão, batida reta, né? E ela tem um sistema de amortecimento com mola também. Conforme a gente gira aqui, tem uma mola que ela vai ficando mais comprimida. Quando ela chega no final, ela zera a rigidez, a maciez, zera o recuo, e faz com que a máquina fique com a batida mais forte. Quando a gente solta isso aqui, a mola fica super longa e aí a batida da máquina fica macia. Na prática é mais ou menos isso, né? Nós temos aqui um pistão fixo, que não tem recuo nenhum, e subindo até as molas mais macias, fazendo com que ele tenha bastante recuo e bastante maciez na batida, tá? E por isso, muitas pessoas têm gostado bastante desse equipamento, justamente porque, por conta dessa maciez das molas e dessa possibilidade de configuração de ajuste de curso, tem a possibilidade, né, de a máquina ficar muito parecida com as máquinas de bobina, que permitiam vários desses ajustes, né? Tanto a maciez da mola, a regulagem da mola, quanto de recuo que a gente gostaria no equipamento. Então, muita gente da bobina está curtindo bastante trabalhar com essas máquinas por conta disso, tá? Talvez aqui, né, para pessoas que trabalhem com
com trabalhos mais longos, né, que precise de mais duração das baterias, seria interessante comprar a versão que tem a bateria maior, porque ela dure mais. De uma forma geral, o equipamento muito legal aí, tá? Então, um review sincerão aí do que a gente acha, os pontos fortes e os pontos fracos da Woz E80 Mini. Valeu?